Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. A carta que o nosso apóstolo Paulo escreveu. Com a glória do Senhor. Glória a Deus. Amém? Vamos iniciar a leitura no versículo 7. Versículo 7. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor de seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. Porquanto, o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor, quando comparado com esta glória insuperável. E o seu esplendor estava se dissipando, se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece. Sendo assim, visto que temos esta qualidade da fé, expressamos muita confiança. Não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em teu rosto estava se dissipando. É por isso a mente dos israelitas se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. De fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, um véu sobre seus corações. Contudo, quando ninguém se converte ao Senhor, o véu, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Mas todos nós, que com a face descoberta, contemplamos, como por meio de um material, um espelho, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados de glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, acabamos de ler a tua santa palavra, com a ajuda do teu Santo Espírito. Nos abençoa, nos dá direção e fala conosco. Perdoa meus pecados, meus erros e nos usa como instrumento nesse santo local. Que as bênçãos do Senhor nos alcance e nos glorifique. Deus seja louvado. Pode se sentar. Glória a Deus. Aqui existe uma situação que o Espírito está falando desde o louvor, grandiosamente, do véu. O irmão, o primeiro louvor que ele leu, a irmã falou muito próximo da palavra, o testemunho dela, porque é o Espírito que rege tudo. O que nós temos que entender? Lá atrás, com Moisés, quando houve a libertação do povo que estava cativo na mão de Faraó, no Egito, o que aconteceu? As pessoas precisavam ter a libertação no plano material. Então, tudo aquilo era uma libertação carnal. Eles tinham que sair do Egito, ir para a Terra Prometida, para adquirir a Terra Prometida, para manifestar a glória do Senhor aqui na Terra. Mas ainda não tinha uma comunhão restabelecida. Deus ainda estava preparando para que a comunhão que foi perdida com o pecado, lá na frente, fosse restabelecida. Naquele momento não era restabelecido. Então, ele usou um homem, esse homem, ele fez algo da parte de Deus, lógico, mas ele fez algo que chama-se libertação,
mas ele libertou do homem para o homem. Então, um homem pecador recebeu do Espírito algo que era para transitório. Então, a libertação que foi feita lá atrás era transitória. O que é uma libertação transitória? Todo ano, o sumo sacerdote, até chegar em Jesus, tinha que pegar e fazer o holocausto. Então, ele tinha que fazer pelos pecados dele, do sumo sacerdote, e de toda a população. Então, as pessoas levavam lá os seus bichinhos, eles degolavam, aspergiam sangue e fazia todo o ritual para que, temporariamente, as pessoas estivessem em liberdade. Mas a comunhão definitiva ainda não existia. Essa não existia. E isso foi um grande problema. Quando Moisés, simbolicamente, mostrou o que seria essa libertação, quando ele mostrou isso, as pessoas não entendiam. Então ele tinha que colocar um véu. Por quê? Ele tinha que colocar esse véu porque as pessoas não estavam preparadas para a libertação definitiva. A libertação temporária, sim, porque a libertação temporária dependia deles. Então, o que é uma libertação temporária? A libertação temporária, eles iam lá, levavam o bichinho, levava lá um animal, ou levava lá uma rolinha, levava alguma coisa, ou a pomba, né? O que acontecia? Essa libertação simbólica, que era transitória, dependia do homem. Então, a libertação dele momentânea do pecado, eu vou justificar meu pecado, minha transgressão desse ano. Então, ele tinha condição de chegar lá, com o dinheiro dele, comprar o bichinho, ou a plantação dele, levar lá e fazer esse ritual. Então, esse ritual estava na mão do homem. Funcionava? Não. Se funcionasse, não teria que fazer todo ano. Então, não funcionava. Assim são algumas filosofias que tem na Terra. Eles fazem certos rituais que tem que ficar fazendo direto, porque não funciona. Funciona, existe uma função temporária, mas tem que estar sempre renovando, sempre fazendo, sempre carregando para atuar, sempre fazendo um monte de coisa. Mas e nós? Aí nós vamos lá. Toda vez que a velha aliança é colocada em prática, o que é a velha aliança? Aqui que começa a nossa pregação. A velha aliança é a tua vida passada. Aqui é a tua vida passada. Toda vez que você traz a tua vida passada, você coloca um véu. Por que você coloca um véu? Para que você coloca um véu? Simbolicamente, Moisés colocava um véu, porque o resplendor era tão forte que ofuscava a vista das pessoas. Eles se sentiam mal, aquele brilho. Então ele colocava um véu. E esse véu é colocado na tua vida quando você volta para o passado, quando você recorda a tua vida passada, quando você quer buscar alguma coisa no passado para adiantar teu presente, ou o futuro, seja lá o que for, trazer na tua existência o passado. Não estou falando de lembranças boas, coisas que passaram, não é isso não. E lá, no momento de fraqueza, no momento de dificuldade, você corre lá atrás para pegar o passado. Aí você coloca um véu. Aqui é a chave do mistério que eu vou falar para vocês. O que é o véu para nós que somos salvos em Cristo Jesus? Pasmem vocês. O véu é a carne. Então, simbolicamente, o véu para quem é salvo é a carne. Então, quando a minha carne, a tua carne, fala alto, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando o véu. Quando eu coloco o véu, a minha vida fica transitória. Eu já perco o acesso à eternidade, ao Criador. Eu simplesmente me escondo. Eu coloco e me escondo. A carne me esconde do Criador. Por que isso? Porque lá na Bíblia, ela diz o seguinte: a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Então, essa carne, quando eu busco nela, eu uso o véu, simbolicamente a carne, ela não vai herdar. Então, ela vai me atrapalhar. Ela vai me distanciar do Criador. Me distanciar das coisas que Deus tem para mim.
Como a irmã acabou de falar aqui agora, o testemunho dela. Quando você faz algo com Deus, não tem interferência da carne. É você, é o teu espírito que está habitando em você para com o Criador. Não pode ter interferência da carne. Não importa nada. Deus não enxerga a carne. Deus não aceita a nossa aparência. A partir do momento que entrou o pecado no mundo, Deus não aceita a aparência do homem. Ah, onde está escrito isso? Eu sou o caminho, João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, se não for por Jesus, ninguém vai ao Pai. Porque ele não aceita a aparência do homem. A aparência do homem é pecado. Esse revestimento que nós ganhamos foi lá no paraíso. Quando foi expulso do paraíso, ele revestiu a gente com essa maldição, que vai se ficar por aqui, não vai embora. Então, o que acontece quando nós apelamos para o véu? Nós entramos simbolicamente na lei de novo. Nós andamos para trás. Nós, assim, anulamos simbolicamente o que Cristo fez por mim, por você. Pô, se eu volto, então aquela morte não valeu para mim. Eu deixei de dar valor naquilo. O que acontece com minha vida? Parafuso. Problema. Quando eu dou ouvido para o véu, eu tenho um problema grave. O que acontece hoje na religião? Não no cristianismo. Cristianismo é quem prega a palavra. A religião são os usos e costumes que criaram por aí. Um monte de coisa louca que criaram por aí. Quando a pessoa dá ouvido para a religião, ele está dando ouvido para o homem para o homem. O homem cria um monte de obstáculo para você chegar até Cristo. Cristo morreu e já fez a obra. Mas tem um monte de gente colocando um monte de obra para você fazer, para você chegar no céu. Ó, tem que fazer isso, se não fizer aquilo, se fizer aquilo. As coisas que precisam ser feitas para nós, está escrito no evangelho dele. Nós temos o veículo pronto para ascender o céu. É o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é o veículo que nós necessitamos para ascender o céu. Nós não precisamos de outro veículo. Nós não precisamos de mais nada que isso. Tudo que existe paralelamente são conteúdos sólidos, bons. Tem coisas boas. Mas elas não vão levar a gente a nada. O que vai levar alguém a ascender aos céus é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. As outras coisas vão completar a tua confiança no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando nós entendemos que nós somos salvos, pô, peraí, Cristo morreu por mim, o que eu estou fazendo da minha vida? Paulo dá um exemplo aqui fantástico. Quando nós vamos no espelho, o que eu vejo? Se eu chegar agora no espelho da minha casa, faz uma análise você, eu estou chegando no espelho da minha casa, cheguei em casa, acabou o culto, fui para casa, cheguei no espelho. O que eu vejo no espelho? O que eu olho para o espelho e reflete? Um problemático? Um doente? Um enganador? Um mentiroso? Um ladrão? E um monte de coisa? Ou um filho de Deus? Uma filha de Deus? O que eu enxergo? Eu tenho que enxergar o reflexo do Senhor na minha vida. Eu sou salvo. Isso não é brincadeira. Isso não é uma comédia. Não é um cara que fez isso aí por fazer. Sentou numa pedra lá, olhou para a lua, achou que a lua é linda, maravilhosa, começou a filosofar. Tomou um xarope qualquer, fumou alguma coisa diferente e começou a filosofar. Não é assim que funciona. Isso aqui não é parte disso. Isso aqui é uma realidade que veio do céu para nós. Quando Deus confirmou a tua salvação, te chamou para essa graça maravilhosa,
Você veio para uma igreja, você aceitou o Senhor Jesus, houve a possibilidade de fazer a confissão pública, que é o batismo. Se não houver também não tem problema, porque é o crer que vai te salvar. Você foi salvo. Por que você age como um não salvo? Eu tenho que confiar que Cristo está na minha vida. Cristo está comigo. Eu não importa a tempestade que está acontecendo. Cristo é conosco. Cristo é Salvador. Às vezes, algum advento, alguma coisa que acontece, é para nossa salvação. Quantas coisas que, ao primeiro momento, é uma tragédia, é um erro, é um engano, e é Cristo salvando. Quantas vezes acontece isso? Quando deu essa abertura para a minha vida, para a tua vida, da graça, o véu foi rasgado de cima a baixo, como nós lemos na palavra de Deus. Por que o véu foi rasgado de cima a baixo? Porque nós vivíamos, antes de você vir para a graça de Deus, ser chamado para essa graça, você vivia pela tua mão, pela tua força, pelo teu conhecimento, pela tua sabedoria, pelo teu dinheiro, pelo teu recurso, pela tua beleza, pela tua força, seja lá o que for. Nós vivíamos por nós. O véu existia. Quando eu aceitei o Senhor Jesus, o véu foi rasgado. A minha carne foi rasgada. Quando a minha carne rasgou, o meu espírito, a minha alma saiu. Aquela alma que estava presa, que a carne não deixava ela manifestar. Quando eu aceitei o Senhor, a morte dele, aceitei o que ele fez, abriu-se para que a minha alma se manifestasse e me mostrasse o caminho verdadeiro. Como que eu sei o caminho verdadeiro? Quando eu aceito o Senhor como Salvador da minha vida. Quando eu encontro em Cristo o apoio que eu preciso. Todas as coisas que existem, que nós temos sabedoria e conhecimento, são bons, fazem parte da vida. Mas sem Cristo, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Você vê a pobreza espiritual de uma pessoa formada, inteligente, tem um conceituada no mercado, tudo, mas não tem Cristo. A pobreza espiritual que essa pessoa vive, o engano que essa pessoa vive, o vazio que é a vida dessa pessoa, a busca no eu interior que ela não conhece. Ela joga nas coisas desse mundo, na bebida, na droga, engano, jogo, jogatina, enfim. Todas essas coisas, por quê? Porque ele está buscando aquilo que nós já temos. Você tem Cristo dentro de você. Cada um de nós está aqui. Sem exceção. Mas nós temos que acreditar que nós temos Cristo. Eu tenho que acreditar que Cristo é na minha vida. Mas como é que eu vou acreditar que Cristo está na minha vida se eu fico ouvindo a boca do inimigo? O inimigo vai ficar falando 24 horas que eu não sou capaz, que eu não tenho capacidade, que eu sou um fracassado, que eu sou um derrotado, que eu sou isso, aquilo. Se você der ouvido para o mal vai te vencer. Porque você quer que o mal vença, porque você deu ouvido. Mas se nós dermos ouvido para a verdade, muda a minha vida. O que é conceito de verdade? Conceito de verdade é aquilo que muda a minha vida. Não para ruim, para mal, né? Porque às vezes fala, mas mudou a vida do fulano para o mal. Não, para o bem. É bom esclarecer, porque sempre vai ter alguém que fala, mas mudou a vida do cara para o mal. Olha lá, foi preso, mudou a vida dele. Mas nós não, nós estamos falando do bem, não do mal. Quando eu tenho acesso à verdade, o véu é rasgado dentro de mim. Quando você confia no Criador, o Criador fala, eu sou contigo, como a irmã falou aí, olha, é eu aí. Para, esquece, não ouve mais ninguém, nada. Eu tenho que ouvir Ele. Ele falou que é comigo. Se Deus é comigo, quem, ó, no Salmo 46, versículo 10, né? Se Deus é por quem será contra nós, se Deus é conosco?
Quem será contra nós? Quem pode com a poderosa mão do Senhor? Quem pode? Nada. Por mais que tenham bomba, que tenham armamento, que tenham dinheiro, que tenham todo tipo de recurso, ninguém pode com o Senhor. Ah, pastor, não é bem assim. Ah, não. Vocês estão acompanhando as notícias? As tragédias que dói o coração da gente? Tem todo tipo de país sofrendo aí. Países que não têm uma condição boa, mas países milionários. E essa milionário conseguiram impedir alguma coisa? Estão conseguindo impedir alguma coisa? Nada. O dinheiro, a tecnologia, nada. Por quê? É a mão do Senhor. Quando o Senhor opera, não existe tecnologia, não existe nada. Ele está com a verdade. Nós não conhecemos a verdade. Nós conhecemos quando o nosso semblante, que nós olhamos no espelho, nós refletimos a glória do Senhor. A hora que você chegar no seu espelho e conseguir refletir a glória do Senhor, a tua vida muda. Você muda por completo a tua vida. Você deixa a existência verdadeira entrar no teu lar, entrar na tua vida. A existência vai mudar o teu ponto de apoio. Hoje, naquela época, quando estava no Velha Aliança, ou Velho Testamento, não importa o nome, as pessoas viviam em função do recurso, mas o recurso que elas criaram, que elas faziam. Quando Jesus veio e falou uma palavra que ninguém sabia comprar, que era o amor. Quando Jesus falou que é pelo amor, falou, e agora? Como é que compra esse tal de amor? Será que eu der meus gados, se eu der minha casa, minha fazenda, meu sítio? Hoje, se eu der o carro que eu tenho, a fortuna que eu tenho, eu vou comprar o amor? Não, porque não é esse amor mundano que eu estou falando, não. Amor de Deus. O que compra o amor de Deus? Nada que é humano. Tudo que é humano é perecível. No livro de Jeremias, ele fala que é trapo de imundícia, nossas obras. Então, tudo aquilo que a gente fizer sem o apoio, sem a direção do Senhor, não tem valor nenhum para ele. Não vai comprar nada, não vai fazer nada. Não vai ter acesso a nada. Cristo quer mudar a minha vida. Ele quer mudar a tua vida. Como que ele quer mudar a minha e a tua vida? Mostrando para você que, a partir do momento que nós conseguimos entender o plano de salvação, nós começamos a ter um outro tipo de vida. Você pode ter a tua vida secular do jeito que você quer, trabalhar onde você trabalha, não importa. Ah, pastor, mas onde eu trabalho é cheio de endemoniado. Tem cheio de endemoniado. Como é que eu faço? Ah, ele faz trabalho para mim. Ah, e tem lá meu chefe faz trabalho, não sei aonde aí. Quer acabar com a minha vida. Quer me destruir. Eu ouço ele falar para os povos lá que ele vai me destruir porque eu sou de Cristo. Ele não aceita, quer fazer trabalho, fez, aconteceu. Ah, beleza. Agora eu vou te fazer uma pergunta bem clara. O Senhor Jesus Cristo andou pela terra como homem, carne e osso, igual eu e você. Teve as mesmas dores, mesmo sentimento. Agora eu vou falar um negócio para vocês. Aonde Jesus andava, só tinha gente boa. Ele andava no meio das pessoas que amavam ele. As pessoas, ninguém perseguia Jesus. Ninguém queria matar Jesus. Ninguém fez armadilha para Jesus. Ninguém fez ninguém orava contra a vida dele. Era um paraíso. Todo mundo, onde ele passava, esticava o tapete para ele passar. Era assim que funcionava. Então, por que você acha que vai ser diferente conosco? Nós vamos ter oposição. Jesus teve oposição. Quando ele foi começar o ministério dele, que os anjos levaram ele ao deserto, o inimigo já chegou lá para tentar ele. E assim é conosco. A tentação não tem fim. Nós vamos ser tentados. De várias formas.
Aí vem um detalhe. O primeiro homem que foi tentado, um casal, não resistiu. Houve o pecado, Adão e Eva, aquele negócio todo que a gente conhece, aconteceu o que aconteceu. O segundo homem que foi tentado, o tentador não teve vitória. Quando o Senhor, presta atenção no negócio. No céu, tudo que, fora Deus, tudo que estava no céu, Deus criou. Criou os anjos, criou aquela coisa toda. E uma dessas criações era o inimigo, que é o tal do Satanás. Agora eu te falo um negócio. Eles tinham livre-arbítrio lá, apesar de tudo, mas eles tinham. Se alguém falar para você, ah, não, mas anjo não tem desejo, como é que tem o livre-arbítrio? Então por que ele pecou? Por que ele caiu? Ah, mas é um só não. 1/3 dos anjos seguiram ele. Por que seguiram ele? Porque eles tiveram o livre-arbítrio. Eles não quiseram ficar no céu, não quiseram obedecer a Deus. Ou seja, eles não quiseram, tinham um livre-arbítrio. Agora pensa bem. Ele estava lá, vai saber o que estava no coração dele, só ele vai saber. E viu Deus fazendo todas as coisas. Agora, presta atenção que isso vai acontecer com a gente, hein? Agora em diante. Presta atenção. Lá em cima, o inimigo, que era a estrela da manhã, na Bíblia, no capítulo de Isaías 14, fala que ele era considerado a estrela da manhã, quando ele estava lá em cima. Ele andava no jardim de Deus. Ele tinha um contato direto com Deus. Ele era adorado, belo, maravilhoso. Tem aí, só ler depois no livro de Isaías 14 e Ezequiel 28, aí tem as referências. Os dois têm a mesma referência. Pedra fogueada, aquela coisa mais linda, pedra preciosa, belo, maravilhoso, lindo, charmoso, todo de bom, andava com Deus. Aí ele perdeu tudo, por causa do atrito dele, por causa da inveja dele, da soberba. Agora presta atenção nisso. Ele perdeu e foi jogado aqui. Quando ele chegou aqui, ele viu que Deus fez o quê? O ser humano. Quando ele fez o ser humano, tudo que está aqui, tudo é cópia do que tem lá em cima. Por isso que você vê nos relatos que existem na Bíblia, sobre as ruas de ouro, as casas, as mansões, os carros. É quase... Mas tudo que está aqui é o que tem lá. Igual. Só que não é dessa pobreza que tem aqui. É diferente. Mas tudo bem, mas é parecido. E o inimigo andava no jardim, no Éden, tinha um jardim. Esse jardim, Deus andava com esses anjos. 3. Rafael, Miguel e esse querubim que caiu, que era a alva, anjo de luz. Veja bem, ele estava lá, andava nesse jardim. Quando ele viu a formação aqui, ele viu o homem, olhou para o homem, de Deus fazer a terra, os reinos, até aí, para o inimigo, é normal. Ele é criador, sempre fez isso, onde ele vai, ele faz, ele é criador. Até aí, normal. Mas quando ele fez o homem, um pouco abaixo dos anjos, mas cobriu o homem de glória, fez um Éden, igual estava lá.
Aí que o bicho pegou, não foi no Éden. A hora que ele fez um jardim. Quando ele fez o jardim, é só ler Gênesis, ele fez um jardim e colocou o homem. Para que ele colocou o homem? Para fazer o que ele fazia lá com os anjos. Para conversar, para andar no meio junto com o homem. Então Deus andava com Adão e Eva. Aí o bicho pegou para o lado do inimigo e falou, não, aí é muito. Eu sei, o inimigo falando, Deus me livre. O inimigo falando assim, eu sei o que é andar com Deus. E chorava, gritava, e falou, não posso permitir, eu tenho que matar, desviar esse povo, porque eles não podem ter o benefício que eu tive, que eu perdi. Se esse povo souber o que é andar com Deus, para. Essa loucura do dia a dia que a gente faz, essas desvaneios, a hora que a gente entrar na mente, o que é andar com Deus? Você não vai querer nunca mais outra coisa, a vida vai ficar assim, ó, perfeito, redondo, acabou. Mas é difícil para entender isso. O que aconteceu? O inimigo pegou ódio. Quando ele pegou o ódio do ser humano, daquele dia, quando o homem pecou, que aí ele fez o homem pecar, se desviar, até hoje, ele apesar de ser caído, ele é um anjo. Quando Deus fez ele, encheu ele de inteligência. Ele é uma central de inteligência. Tem uma central de inteligência que ele criou. Mas, deixa eu ficar por aqui para não evitar problema. Está aí. O cérebro dele está aí. E o povo vai entrar tudo. Está entrando já. Aí, a inteligência ao extremo. O que ele fez? Tudo que eu faço é para desviar o homem, o caminho do Senhor. Como ele fez com Adão e Eva. Não, você vai ser igual a ele. Peraí, fez aquele rolo todo. E assim ele vem fazendo. Ele vem desviando o homem. É fácil? Não. Comigo não tem essa. Não. O que aconteceu com Moisés? O que aconteceu com Davi? O que aconteceu com Salomão? O que aconteceu com Elias? O que aconteceu com esse povo todo? São homens ungidos por Deus, mas o inimigo foi em cima. O único que não conseguiu efeito nenhum, nada, foi o nosso Senhor, mesmo estando na carne e no osso. Por que eu estou falando tudo isso? O Senhor olha para os sinais. Você pode até não achar que não. É um problema teu. Mas Jesus está à porta. Não é brincadeira não, gente. Jesus está à porta. Ele vai vir buscar a igreja dele. Eu entendo de forma diferente. Respeito, não entro em briga, não entro em discussão. Cada um fica com a tua. Se você acha que não, boa. Vive assim. Eu acho que vai e acabou. Eu não estou preocupado com quem acha o contrário. Quem acha o contrário, acha o contrário. Vive do jeito que quiser. É livre. Mas Jesus está à porta. Quando Jesus chegar, ele vai levar aquele povo escolhido, separado. E ele quer levar a gente. Ele está preparando a gente para subir. Você tem que parar de trabalhar? Não. Você tem que parar de estudar? Não. Você tem que parar de viver? Não. Nada disso. Não pode mudar nada na tua vida. Você tem somente que adorar a Deus. É isso que ele vai vir buscar. Os verdadeiros adoradores, o que me adoram em espírito e em verdade. A Bíblia fala isso. Mas as pessoas não entendem. Eu estou à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Aí o ser humano, dentro da igreja, fica querendo picuinha, invejinha, mimimi, qualquer coisa fica emburradinho, não pisa no meu calo porque eu sou dodói, não pode chamar atenção que fica revoltado, quer achar que sabe mais. Se o homem que está sendo ungido aqui, pelo Espírito Santo, está corrigindo, abaixa a tua cabeça e obedeça. Não fica tentando achar que você sabe mais, né?
Peraí, se Deus está me chamando minha atenção, porque Ele quer me salvar. Porque se Ele não me chamasse atenção, porque Ele não está nem aí comigo. Se Deus está preocupado com a minha vida, me chamando atenção, porque Ele me colocar no prumo, peraí, eu tenho que entrar o mais rápido possível, senão que eu estou fora do plano. Se Deus está chamando atenção, é porque eu estou fora do plano. Eu não posso ficar fora do plano, senão eu vou rodar. E eu não aguento o tranco. Fora de Cristo, eu não aguento o tranco. Não é bem assim. Faz uma experiência aí fora. A gente tem aqui, na nossa igreja, vira e mexe, aparece aí um monte na porta aí, e conhece a Bíblia fantasticamente. Mas desviaram, não aceitaram. Olha para onde eles estão. A partir do momento que eles afastaram, acharam que podiam viver sem Cristo, você vê a vida que eles levam. Fica lambendo a chazeta aí. Nessa vida miserável. Por quê? Afastaram de Deus. Deus tinha um plano para eles, mas eles não quiseram. Eu não quero. Eu tenho esse direito? Tem. Lógico que tem. Eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e serei contigo. Ele está te chamando. Ele quer que você ceie com ele. A partir do momento que você entende que a tua vida é reflexo de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus. Quando você olhar para o espelho, não olha para ver suas rugas, seu cabelo, sua barba, seu bigode, seu nariz, sua orelha, seu tudo. Olha e fala assim: eu sou a imagem semelhante de Deus. Oh, glória! Deus, o Senhor fez um ser lindo. Não importa o povo, o que fala. Tira da tua mente comentários, tira tudo. Eu sou a imagem de Deus. Deus, que obra-prima que o Senhor fez. Me ajuda a se manter na tua presença. Eu não quero sair da tua presença. Eu quero ser esse ser maravilhoso que o Senhor fez. Não fica reclamando, falta de comunhão, falta daquilo, falta disso, falta daquilo. Para de mendigar o pão. A gente, olha, faz anos que eu faço isso, falo isso, para. Como é que tá? Maravilhoso, sensacional, fantástico. Você tem que manifestar Deus. Como é que você vai manifestar Deus falando que está na prova, que estou arrebentado, estou com problema, estou com dificuldade? Deus está vendo o teu momento. Deus não é bobo. Deus sabe do teu momento. Mas Ele quer ver onde está a tua fé para Ele te tirar daquela situação. Ele quer manifestar Ele na tua vida. Mas você está permitindo? Você está dando ouvido para quem? Para Deus? A palavra dele? Ou para um monte de baguá que está aqui em volta que acha que sabe alguma coisa? É um monte de gente aí que fica filosofando, falando um monte de coisa, tentando modificar a palavra de Deus, falando que isso aqui já caiu, aquilo não serve, isso é mentira, isso aqui é engano, isso aqui. É o cérebro do inimigo tentando te tirar do prumo, da maneira que você está sendo abençoado. Se eu estou sendo abençoado do jeito que eu estou vivendo, que Deus colocou para mim viver, e um cara chegar para mim e falar, não, está errado, falou, meu irmão, você quer continuar sendo meu amigo? Muda de assunto, vamos falar de outras coisas, vamos falar sobre formiga. Você sabe quantos anos vive um canguru? Nem conheço um canguru, eu também não. Então vamos falar daquilo que a gente não, vamos falar de outras coisas, não vamos discutir coisa boa, vocês estão loucos. Se eu estou num canal de vida, que está dando certo a minha vida, você acha que eu vou ouvir o inimigo? Pode ser quem for, pode ser um parente meu, vai embora, vai para lá, sai daí! Sai daí! Já olha para o elemento, já dá aquele... Queima ele, Jesus! Queima essa praga! Tira isso do meu caminho! Não dá moleza, não, gente. Parte para cima. Mostra que Deus é na tua vida. A comunhão do Espírito Santo é uma guerra. Nada é mansinho.
A oposição é forte contra a gente. Olha o que está acontecendo. Olha aí. As instituições que estão aqui na palavra de Deus estão criando leis aí para acabar com a instituição que estão aqui. É o prazer. É o prazer. Está usando pessoas que não têm noção, coitados. Não têm noção do que estão fazendo. Eles vão ter noção a hora que eles forem terminar o estágio aqui e ver quem vai vir buscar. Aí que o bicho pega, mas aí não dá mais tempo. Aí não tem mais como fazer mais nada. A hora que fala assim, agora encerrou. Pode levar ele. Aí o trem fedeu. Eu não quero estar nesse barco. Eu não quero estar nesse barco. Nós temos que estar atento sobre a verdade que é a palavra de Deus. A palavra de Deus te dá todo o norte, toda a direção que você precisa para ter vitória. Não importa o tipo de vitória que você quer. A palavra de Deus vai mostrar para você o que ele fez ou o que ele vai fazer na tua vida. Mas toda vez que você for buscar resposta dos teus questionamentos, lá atrás, o véu é colocado de novo. Por isso que ele fala aqui, que toda vez que é lido Moisés, o véu é colocado de novo. Então, toda vez que nós vamos buscar no nosso passado resposta para o nosso futuro, nós não vamos encontrar a resposta. A resposta está no hoje. Não importa quem você foi, não importa o que você fez, não importa a criança que você foi lá atrás. Eu já falei para vocês aqui, acho que foi ontem que eu estava falando, foi para os dois jovens aqui, as 9 crianças que tem aqui, falando sobre um rapaz que era dentuço, que todo mundo criticava ele, falava. No final da história ficou o maior cantor do mundo. Fez uma música mais tocada no mundo. O cara, todo mundo criticava ele. Então, se você tem alguma coisa diferente, Deus te fez assim, é porque ele vai usar aquele troço ali, ué. Eu vou usar aquele cara assim. Imagina você, um tal de Beethoven. Se alguém já ouviu música de Beethoven, ou pelo menos conhece quem é Beethoven, não precisa nem falar. É um cara que quando toca a 5ª sinfonia dele, até os leões sentam para ouvir. Leão, hein? Que é um bicho meio feroz, senta para ouvir. E um cutuca o outro. Ô, você já ouviu isso aí? Não. Para ouvir que o trem é bonito. Aí os leões sentam e ficam ouvindo. Banando o rabão. Ouvindo. Agora eu te falo. Como é que um cara surdo consegue fazer um troço desse? Explica para mim. Se não é Deus na vida. Aí você vai falar assim para mim, pastor, eu estou louco para montar meu negócio, ou sair do que eu estou, do parafuso que eu estou numa situação meio complicada, eu estou sem grana, estou detonado, estou assim, assado. Você vai falar um monte de coisa que você não sabe, você não estudou, você não teve oportunidade, você vai falar um monte de coisa aí. Aí eu vou te responder o seguinte. Deus olhou para a terra e falou assim, eu preciso estar no meio desse povo. Eles estão no deserto sem 3 milhões de pessoas e eles não têm noção do que eles estão fazendo. Eu preciso colocar o meu espírito no meio deles. Então, eles precisam ter algo simbólico para eles acreditarem. Aí ele falou, vou fazer a tenda, vou fazer o tabernáculo, vou fazer o menorá, vou fazer a arca, tudo isso aí, os utensílios. Só que o reino dos céus é tudo ordeiro, não existe bagunça no reino de Deus. Nada, não existe bagunça. Bagunça é para nós, para Deus é tudo organizado. Mas se ele chegasse para qualquer um deles e falasse assim, ó, constrói uma arca, constrói um menorá, constrói os utensílios, eles iam ficar olhando, o que esse cara está falando? Chegar para qualquer um de nós aqui, pode ser um engenheiro aqui no meio, ó, constrói ali uma espaçonave que não usa combustível, não usa nada, e ela anda 300 vezes a velocidade da luz. O cara vai olhar e falar, nem vou perder tempo, aonde que eu vou fazer isso? Nem vou questionar, não tem. Assim foi quando ele chegou e falou isso. O que ele falou para Moisés? Moisés olhou para ele e falou assim, senhor, o que é isso? O que o senhor está falando? Quietinho aí. Faz aí, presta atenção.
eu vou ungir Bezalel e o Aholiabe. Esses dois eu vou ungir com o meu espírito de sabedoria. E eles vão entender o que eu falei. E assim foi feito. Eles envolveram tudo. Porque o Espírito do Senhor entrou naquelas pessoas. A mesma coisa chegou com Noé. Noé, constrói um barco aí. O que é isso? Barco? Arca? O que é esse negócio? Chover? Nunca chove. O que é chuva? Vai chover aí um tempinho aí, vão matar todo mundo, vai acabar com essa festa aí. Mas Deus, o que esse troço está falando aí? Como é que faz? Eu vou ungir você. E Deus fez. Ungiu ele trabalhou, fez, mas foi pela unção do Senhor. Assim foi todo mundo. José, camarada lá, teve um sonho. Você acha que José sozinho ia decifrar o sonho do camarada lá? Falou, Deus, esse cara aí ele tem um sonho. Sonho muito louco aí. Esse faraó aí, ele deve ter tomado alguma coisa ou fumado alguma coisa. Porque olha aí o que ele está falando, Deus. Trem louco, espiga comendo não sei o quê, vaca magra comendo vaca gorda. Esse cara tá doido, Deus. Como é que eu vou fazer? Esse cara vai me matar, ué. O cara pensando que uma vaca magra come uma vaca gorda, se imagine eu, ele vai me degolar, tô morto. Falou, cala a boca, entra lá, que eu vou falar na tua boca. Aí ele foi lá e falou na boca de José. E salvou e se tornou o país mais rico do mundo naquela época. O Espírito do Senhor entrou sobre a vida de José e transformou a vida dele. Transformou a vida de todo mundo, né? Não só a dele. Melhorou a vida da humanidade. Assim foi com Thomas Edison. Assim foi com Marconi. Assim foi com um monte de gente. Você acha que o cara olhou para o céu e falou assim, engraçado, né? Estou vendo o sol, aí de noite estou vendo a lua. Pesquei. Aí Deus, pesquei, entendi. Vou criar a lâmpada. Tá aí, eu vou sentar aqui e vou criar a lâmpada. Você acha que foi assim? É o Espírito do Senhor que desceu sobre a vida dele. Assim foi com Sabin, assim foi com todo mundo que desenvolve alguma coisa. Assim são com música, com louvores, assim é com o pastor, pastora, com pessoas que são ungidas pelo Senhor. O Senhor fala, vai ali, fala isso aqui. A pessoa nem tem noção, às vezes. Tem conhecimento, mas não tem noção. Aí o Espírito vem e faz toda a obra que tem que fazer. Mas para que isso aconteça, existe uma chave que ele está dando aqui. Eu tenho que olhar para o espelho e refletir a glória de Deus. Agora, se eu olho no espelho e reflito a glória do cão, aí complicou. O que é a glória do cão? O cão vai fazer você reclamar, ser um mendigo, ficar pedindo. Aí Deus vai falar, eu já te dei. Mas eu quero, eu já te dei. Aí fica essa música, e não tem fim. Você fica falando, eu quero, ele fala, eu já te dei. E cada vez mais você vai ficando mais cego. Eu te dei tudo que você precisa. Você quer começar alguma coisa na tua vida? Seja estudo, seja empresa, seja o que for. Começa com o que você tem na mão. Não fique esperando cair do céu alguma coisa. Não fique esperando as pessoas aparecer. O que eu tenho na mão? Isso aqui, eu vou fazer o que eu tenho na mão. Eu vou fazer o que eu tenho na mão. Aleluia. Muito tempo atrás, eu era garotinho. Na idade desses meninos aí, ó. Essa faixa aí de 14 a 15 anos, essa média aí. E ia ter uma festa, porque Ribeirão Preto não era desse tamanho, num lugar lá. E a gente queria ir, porque ia ter guloseima, ia ter um monte de coisa. E a gente queria comer lá umas bolachinhas, comer uns trem, pipoca, aquele monte de coisa, algodão doce, pé de moleque, tudo, cachorro quente. Então tinha que pagar para entrar e ter um dinheirinho para comer uns trem lá dentro. E eu falei assim, e agora? A gente está sem grana, eu e um outro. Conversando, o que nós vamos fazer? Sentado no banco da praça. E na Vila Tibério, sentado ali. Frente à igreja ali. Aí,
Pô, precisamos... Como é que nós vamos fazer? Nós não trabalhamos. Roubar não pode. O que a gente vai fazer? Naquele momento, eu não sabia, mas o Espírito do Senhor desceu sobre a minha vida. Eu olhei do lado e vi uma roseira enorme, coisa mais linda do mundo. Pô, vamos pegar essas rosas e vamos vender. Vamos lá e pegamos as rosas, cada rosa mais linda que a outra. E saímos vendendo no bairro. Coisa de meia hora vendeu tudo. Enchemos o bolso de dinheiro. O dinheiro para aquilo, né? Para aquela situação ali. O Espírito do Senhor colocou ali, naquele momento. Ele vai colocar na tua vida. Ele vai colocar a direção que você precisa. Mas você tem que olhar para o espelho e refletir a glória dele. Você não pode refletir a glória do inimigo. Você não pode ficar ouvindo o inimigo. Você tem que parar para ouvir a voz de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus.